Pois é, gente. Como vai? Tudo bem? Estamos de volta aqui, 93 FM, a Rádio do Coração, Rede SDP TV e você, trazendo a doutrina espírita para todo mundo. Não cortei. Disponível para todos. Corta aí, ó. Corta aí. E agora? Cortou? Beleza. Estamos aqui através da 93 FM, a Rádio do Coração, e vocês ouviram aí, né? O poema, o que é o Espiritismo. Nós estamos aqui iniciando o mês de julho e agora de volta ao nosso horário normal, ao nosso tempo de duração normal. E a gente agradece aqui sempre a 93 FM, toda a sua valorosa equipe, a pessoa de Cláudio Araújo Pena, a gente agradece. Grande abraço a Beirinha também, a todos vocês que estão aí sempre na escuta, através do Instagram do programa Conhecer, através do YouTube. E a gente sempre agradecendo a participação de todos. Quando a gente fala em agradecimento, a gente já vai dando um abraço para a nossa amiga Cecinha Paulino, né? Grande abraço. E a gente já manda aquele abraço à nossa amiga Jonélia, lá na Fazenda Espuma, que ela faz questão de lembrar, né, que está sempre conectada desde o programa anterior aqui com Pedro Chagas. Ela já fica conectada esperando a chegada dos meus amigos, nossos irmãos, todos nós aqui presentes, assim como a nossa amiga Ângela também. A gente agradece a presença, nosso irmão Luiz Fernando e Oliveira Galvão. Essas pessoas eu cito sempre porque elas fazem questão que a gente dê esse destaque, eles estão lá sempre ligados. Mas a todos que estão aí escutando a 93 FM, onde quer que vocês estejam, na cidade onde vocês estejam, e a gente só tem a agradecer a vocês. E aqui eu já vou começar a trazer, a partir de nosso amigo Evonildo ali, eu vou trazer os nossos irmãos aqui que fazem parte do Conhecer Programa Espírita. Boa noite, Evonildo. Boa noite, espero que estejam todos bem, né? Esse friozinho gostoso que está fazendo. E aproveite o máximo do conteúdo do nosso programa para que possamos aplicar todo esse conteúdo na nossa vida cotidiana. Ok, Evonildo, obrigado pelas palavras. Já traz aqui a nossa irmã Brandina. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que mais uma vez possamos dar prosseguimento ao estudo do nosso livro, Convites da Vida, hoje com o convite à tolerância. Tolerância, exatamente. E aqui, sempre, amiga de sempre, Rosiane Massariol, seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, querido amigo Salles, e é uma alegria podermos estar aqui nesse estúdio que nos abraça há 11 anos. Gratidão à espiritualidade, gratidão a Cláudio Pena, gratidão à equipe da Rádio 93 e gratidão à nossa equipe aqui. Não temos como não reforçar sempre que cada um de nós é muito abençoado. Nem sempre vamos perceber a forma como as bênçãos chegam até cada um, mas podemos acreditar sempre, sermos muito abençoados. E somos abençoados por termos acesso à doutrina espírita. O programa Conhecer, ele, além daqui da cidade, ele, através da rede SDP TV, ele é retransmitido para 192 países, onde pessoas têm dificuldade de ter acesso à doutrina espírita. E cada um de nós, se puder divulgar a doutrina, informar da imortalidade, é um bem que nós estaremos fazendo pela divulgação dessa proposta educativa e auto-iluminativa da criatura humana. Que Jesus fez.
Obrigado, Rose, pelas suas sempre bem-vindas e sinceras palavras. E aqui eu já mando um grande abraço para 5 homens e 2 mulheres. E aí eu só tenho... mesma coisa também? É isso aí. E a gente tem visto, aqui a gente fazendo reflexões, e hoje a nossa temática está voltada nesse aspecto aí. Quanto nós, a gente pode sempre falar sempre no plural, quanto nós homens temos esquecido desse papel de tolerar o outro, e o materialismo é o carro mestre que faz com que não nos toleremos uns aos outros. E para trazer essa temática através de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco, a gente convida a nossa irmã Brandina para o outro. A tolerância também, aplicada indistintamente entre todos e em qualquer lugar, é lição viva de entender e perdoar a ofensa, não representam ratificá-la. Indispensável não entrar em área de atrito. Ok. Estamos de volta. Programa Conhecer Alagoinhas, Bahia, Brasil. Diretamente para todos vocês que têm acesso a essa coisa maravilhosa chamada internet. E aqui, sobretudo vocês aí da rede STP TV e também através da nossa 93 FM Alagoinhas, a Rádio do Coração. Cacau Pena, grande abraço, meu irmão, como vai você? Virinha, todos vocês. A gente manda um abraço para toda a comunidade alagoense, todos vocês, e por osmose, através dessa mesma internet, para todos os internautas, todo mundo, através desses canais citados aqui. E falando em canais, a nossa 93 FM, aqui a gente já faz a divulgação, a partir de agora às 18 horas, está começando lá a Vila Santo Antônio, aqui, um patrocínio da 93 FM, uma festa aqui da nossa cidade de Alagoinhas. As festas juninas que vão agora, né, a partir de hoje. Ontem aqui foi comemorado o dia de Santo Antônio, padroeiro, né, aqui de Alagoinhas. Nós temos o São João e temos também o São Pedro. E aí a gente vai agradecendo tanto o patrocínio como a cobertura. Vão ter entrevistas ao vivo. Eu estava ouvindo agora nosso amigo Pedro Chagas falando. Pedro Chagas, aquele abraço, meu irmão. Você sempre transmitindo esse programa aí, trazendo a música regional. A gente agradece a sua participação e a gente manda um abraço para toda a valorosa equipe da 93 FM. Mas nós vamos aqui já trazendo o boa noite para os nossos irmãos. E aqui eu já estou com Rosiane Massariol, a minha amiga de há 11 anos aqui na 93 FM com o programa Conhecer. Muito boa noite, Rosiane Massariol. Seja muito bem-vinda. Boa noite, querido amigo Salles. Boa noite, queridos amigos Brandinho, Evonildo e queridos amigos que estão aí conectados na Rádio do Coração 93 FM. E programa Conhecer, um programa espírita que tem como objetivo divulgar essa doutrina que tem um caráter filosófico, científico, de fundo moral, e que tem uma proposta, não uma imposição, uma proposta de educação, autoeducação, autoaprimoramento, com vistas a um dia, cada um de nós, cumprirmos aquela afirmação que Joana de Ângeles, a nossa instrutora querida, sempre afirma: um dia, todas as pessoas desse globo terrestre serão anjos em todas as virtudes e sábios em todas as ciências. Hoje, então, 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue, dia também
que iniciou, em 1914, a evangelização infantil lá na Federação Espírita Brasileira, e esse projeto se estendeu a todas as casas espíritas, trazendo para a criança o porvir da educação espírita voltada para as crianças. Boa noite a todos e fique conosco, programa Conhecer. Exato, e para não perder a angulação aí, já acabou de sentar ao seu lado, para não perder essa deixa, a gente já dá logo as boas-vindas à nossa irmã e amiga Meire. Boa noite, Meire. Boa noite, pessoas lindas do meu coração. É muito bom estar aqui na Rádio do Coração com vocês, nessa noite tão gostosa que tá. Um beijo. Ok, Meire, sempre alegre, essa alegria, alegria. Exatamente, a alegria contagia. Que bom. Falando em alegria, a gente já manda aqui o abraço para nossa amiga Adriana, a Maia Drica, como está aqui no Instagram. Beijão, Drica. Nossa amiga Freude. Beijo. E essa mulher maravilhosa chamada Darcília Santana, minha mãe. Também conhecida como minha mãe. E aqui a gente já dá as boas-vindas. Ela já dando um spoiler aqui do que a gente vai trazer de texto hoje. Seja muito bem-vinda, Brandina. Como vai você? Na paz, na bênção do Senhor. Mais uma vez, agradecendo ao Senhor, né, pela oportunidade. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo do livro Convites da Vida, já no capítulo 54, convite à simplicidade. É o convite da nossa veneranda Joana de Ângeles para essa noite, para reflexões da semana. Que Jesus seja conosco. Que assim seja. E que assim seja. Bem-vindo o nosso irmão Evanildo. Evanildo, seja bem-vindo, meu irmão. Ok, boa noite a todos. Com a simplicidade que esse programa tem para aquecer as nossas almas, que todo o assunto aqui discutido possa ser de grande relevância para a nossa vida. Ok, Evanildo. Obrigado. Atenção, João Mélia, na Fazenda Espuma, Luiz Fernando, sempre, seu Oliveira Galvão, enfim, todos vocês que estão sempre aí pedindo uma lembrança, o pessoal de Araçás lá, Araçás também, comemorando os festejos juninos aí. Um grande abraço a todos vocês que estão sempre na escuta do programa Conhecer há muito tempo aqui. A gente manda um abraço no coração de vocês. Mas com toda a simplicidade do mundo, a gente já traz a temática de hoje através da nossa amiga Brandina, já que lembrando a vocês que até o dia 30, em função desse evento, dessa rádio valorosa, a gente vai o programa até às 19 horas, sempre das 18 às 19. É com você, minha amiga Brandina. O convite da nossa mentora hoje, Joana, é convite à simplicidade. Aí ela inicia o capítulo com um versículo de Lucas 12, 27, considerai os lírios. Aí ela diz, complementos e atavios representam, não poucas vezes, dispensáveis adornos. Como o excesso em uns é escassez noutros, onde abundam complexidade, rareiam sensatez e equilíbrio. O belo exterioriza-se em aura de harmonia, e a força da beleza, ela reside na descrição da simplicidade. A sabedoria consiste em apresentar com simplicidade os mais complexos conceitos, utilizando-os de expressões fáceis. Supõe muitas pessoas que as construções verbais gongóricas, que é com afetação ou êxtase, em que abundam verbetos inusuais, que a gente não tem costume de usar, revelam conhecimento. Verdadeiramente, tal comportamento reflete exibição de linguagem com prejuízo da clareza na informação. Então, aqui Joana está nos chamando a atenção para, no momento da fala, a gente usar palavras fáceis e simples
para que a outra pessoa com clareza, para que o outro entenda aquilo que a gente quer refletir. A vida moderna, com as múltiplas facetas em que se apresenta, ela constringe o homem, tolhendo-lhe muita da espontaneidade, engendrando fugas psicológicas à realidade que funcionam como drenos à emoção sobrecarregada de tensão e ansiedade. Simples, pulcras, pulcras ela quer dizer que demonstra delicadeza, gentilidade. São todas as coisas de elevada grandeza e de alto sentido espiritual. Os homens que se notabilizaram nos diversos campos do conhecimento e se revelaram protótipos da beleza espiritual, nas artes, na filosofia, mártires da fé e heróis da renúncia, se fizeram caracterizar e se engrandeceram através da simplicidade, envergando as vestes da humildade. Que a gente perceber, a simplicidade, ela anda de mão dadas com a humildade. Os utilitaristas, eles estão enganjados nos grupos dos oportunistas e se mascaram com artifícios superficiais, impressionando pelo exterior, todavia vazios de conteúdo e de valor. Então, aqui, mais uma vez, Joana nos chama para aquilo que está dentro de nós, os valores morais, os valores que a gente tem. Vencem pela força, incapazes de se vencerem a si mesmos. Arrimados à petulância, tornam-se violentos e sem qualidades morais legítimas. Eles preferem ser temidos por total impossibilidade de se fazerem amados. Então, a petulância vem com a arrogância, né? Junto com a arrogância. Constitui as classes dominadoras, transitando pelos estreitos corredores de tormentosas frustrações, que não raro terminam na porta falsa do suicídio direto ou indireto. Resguarda-te, então ela nos convida, resguarda-te na simplicidade, evite as aparências fulgurantes e malsinadas, reflete na lição do Senhor em torno dos lírios do campo e sua beleza comovedora, insuperável, medrando a esmo do lodo, exteriorizando aroma penetrante. Aí ela vem nos dizer que Ele próprio, nosso divino Senhor, cantando e vivendo as essências belezas do reino celeste, Ele se utilizou da simplicidade de tal modo que o seu evangelho continua como hino de luz, tecido com as melodias inspiradas no povo simples e sofredor de todos os tempos. Lindo, né, Joana? É lindo. Como sempre. Como sempre. Então, quando a gente, quando ouvimos falar de simplicidade, logo nos vem à mente o quê? Que são pessoas despidas de adereços, lares onde se percebe a escassez de recursos financeiros e assim por diante. Todavia, nós poderemos entender a simplicidade sobre outro aspecto. Nem sempre que as pessoas que se enfeitam são simples e recíproca é verdadeira. Há pessoas que se vestem com aparente luxo, mas são extremamente simples. Não é o fato de eu me vestir de maneira pobre, andar, né, que eu vou ter a simplicidade dentro de coração, mim. Né? E, no entanto, tem pessoas que têm valores, têm poderes, né, e são pessoas simples. A singeleza está na intimidade de cada criatura. Ser simples é não opinar sobre o que desconhece. Então, é ser simples. É admitir-se capaz de cometer equívocos. É ser feliz com pouca coisa ou com coisas simples. Ser simples também é falar com sinceridade. É deixar-se emocionar durante
diante de pequenos fatos, é permitir que as lágrimas elas rolem pelo rosto quando o coração solicita. Quem é verdadeiramente simples, ele percebe as grandezas da vida impressas nas coisas singelas da nossa natureza. Jesus, ele foi um exemplo de simplicidade, porque ele era possuidor de grandioso conhecimento em todas as áreas e soube ensinar sem arrogância. Portador das verdades divinas, ele teve o cuidado de não ofuscar as criaturas que com ele travavam contato. Ele usava de palavras simples, né, das parábolas, para que as pessoas pudessem compreender. Então, conhecedor do universo, utilizou-se de coisas singelas para ensinar a boa nova. A gente vê as parábolas, a parábola da semente, né? A parábola do obolo da viúva. Então, ele falou do grão de mostarda, do obolo da viúva, do semeador. Todos os seus ensinamentos, eles foram ministrados de maneira singela e exemplificados da mesma forma. Falou de maneira simples tanto aos doutores da lei quanto aos iletrados. Quando teve que falar com firmeza, ele fez, mas com simplicidade. No seu nascimento, ele foi acolhido pela manjedoura singela e a sua morte, a simplicidade coloriu sua face, lembrando esse espírito grandioso que a terra conheceu. Vale a pena pensar um pouco a respeito da simplicidade e envidar esforços para que nós sejamos mais simples na nossa vivência. E a simplicidade consiste em ter um coração predisposto ao perdão, em ter sempre no olhar uma chama de esperança e nos lábios um sorriso gentil. Ter palavra e gestos que traduzam nossos sentimentos sem afetação. E passos firmes na direção da felicidade tão desejada. Enfim, ser simples como o Criador, que nos conhece a natureza bela e exuberante, a cantar simplicidade desde a aurora até o crepúsculo. Os homens que se fizeram notar nos diversos campos do conhecimento humano não o fizeram com afetação e pompa, né? Então, essas pessoas que são hoje exemplo para nós, que são pessoas que a gente pode ter como um parâmetro para a nossa vida. Esses homens e mulheres que se revelaram protótipos da beleza e do saber nas artes, nas ciências e na filosofia, se engrandeceram através da simplicidade, usando a vesta humilde da humildade. Então, pensemos nisso. E para ver a Deus, então, como é que eu posso para ver a Deus, para ter? Porque quando a gente fala de simplicidade, a gente lembra da bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de coração. Então, que verão a Deus, não é isso que Jesus nos ensinou. Então, e para ver a Deus, o que é que eu preciso para que eu possa ver a Deus, para que eu possa colocar na minha vivência diária essa bem-aventurança de pobre de coração? Então, para ver a Deus, eu preciso limpar as nascentes do meu sentimento, de há muitos contaminados pelos interesses e paixões, pelos prazeres egóicos, pelas sensações materializantes. E pior ainda, sem brilho, pela supremacia das emoções da revolta, da mágoa, do apego e da tristeza. Então, Jesus diz que um coração limpo, ele conhece a inocência. Quanto mais limpo estiver o nosso coração, mais sagrado é o nosso viver. E a vida é mais e mais gratuidade, celebração e harmonia, dedicação e plenitude e deleite. Quando eu ouvi deleite, eu lembrei logo de Peixinho, né? Que ele falava desse deleite, da gente poder ter um coração puro.
Ele adorava essa parábola de bem-aventurados os puros de coração. E de doação, que é doação ao próximo. A alma de coração puro, simples, amor planificado, deslumbrado, pode então saber por experiência direta o que significa a promessa de Jesus. Os limpos de coração, eles verão a Deus. Então, que Jesus nos ajude a meditar, a refletir nesse convite de Joana da simplicidade em nosso falar, no nosso pensar e no nosso agir durante toda essa semana e através dos atos colocar na nossa vivência diária. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja, Brandina. Bom texto você traz aí. Alguém uma vez disse assim, um grande sábio disse que o maior grau de sabedoria é a simplicidade. O maior grau de sofisticação da sabedoria é a simplicidade. Quando você citava aí os filósofos, os grandes filósofos, e eu vou fazer referência aqui a Sócrates. Olha quando ele diz, Rose, né? Sei que nada sei. Esse é o verdadeiro grau de sabedoria, né? Ou seja, você tem que estar sempre aberto ao conhecimento. Tudo lhe completa. Aquilo que eu aprendo, retido fica, e para sempre vai ter e ser chamado para que eu execute, que eu exponha, que é o que você traz aí. Que essa simplicidade ela possa vir de dentro. Imagina se a gente que está ali às vezes na frente, trazendo as nossas palestras, né? Rose daqui, Meire também acho que já fez, Brandina vai estar perto já de fazer, está se segurando, mas vai fazer. Já veio o convite, já está aqui falando. Aí, imagina, Rose, se a gente chegar lá na palestra aí, eu digo, rapaz, eu vou pegar aqui vários sinônimos desconhecidos das palavras que eu vou usar na minha fala, vou substituir como uma forma de dominar o público, para que o público fique refém de mim a partir da palavra difícil, ainda que não esteja entendendo o que eu estou transmitindo. É capaz de você selecionar algumas pessoas, mas a mensagem em si, sobretudo que a gente fala na maioria, que está na toda a totalidade, dos ensinamentos do Cristo. E como é que eu vou usar, Brandina, um linguajar sofisticado? O convite não é a humildade evasiva em pele de cordeiro, um lobinho em pele de cordeiro, mas que eu possa trazer aquilo que efetivamente está dentro de mim de uma forma mais simples possível. Então é melhor que você vá e conquiste, às vezes, trazendo a mensagem desse conhecimento àquele público, com palavras simples, usuais, cotidianas, mas que, sobretudo, tenham um significado prático daquilo que eu trago. E aí eu vou para um indivíduo, inclusive já citei aqui, um indivíduo que está lá no continente africano e era muito desse de usar palavras difíceis como forma de subjugar, de humilhar as pessoas através da fala, Rose. E ele chega no rio Nilo e tem uma barca, né, que transporta as pessoas de um lado ao outro do rio. E lá aquelas pessoas simples, né, o pessoal ainda com aquelas indumentárias da própria região lá, para poder remar a canoa, para levar as pessoas de um lado para o outro. Ele veio todo nesse terno que você traz aí, mas ele vinha com terno e com arrogância, né? Ele chegou e disse, agora eu se consagro. Aí chegou na frente, assim, aquele povo todo reunido, assim. Aí ele levantou a voz fez: olá, da costa da África. Quando queres de remuneração peculiar para me transportar deste polo àquele hemisfério? Aí o cara tomou, o quê? O cemitério? Disse, não, bucéfalo. Se queres zombar da minha prosopopeia, eu transijo. Dar-te-ei um Charles no alto da sinagoga e transformarei suas carnes encefálicas em cinzas cadavéricas com o cabo da minha metafológica bengala. Aí o cara olhou assim e disse, ô meu amigo, sinto muito, mas tudo isso que você falou aí não cabe no barco não, tchau. Aí atravessou ele e ficou do outro lado.
Então, olha, ele quis, através da fala, Rose, eu vou passar para você. A intenção né? era... A intenção era humilhar. Aí você volta para o Evangelho. Os que se exaltam serão humilhados, né? Ele usou a palavra como forma de humilhação, né? E aí se exaltou. Para você saber tudo que ele falou, você estava lá. O que é que ele disse? Olá da costa da África, da costa da África, quanto quero de remuneração peculiar de dinheiro para me transportar deste polo àquele hemisfério, de um lado ao outro. O que para o cemitério indagou o indivíduo? Não bucéfalo, burro, né? Um cara sem conhecimento. Não bucéfalo. Se queres zombar da minha prosopopeia, ou seja, a minha fala, eu transijo, eu falo de uma outra forma. Dar-te-ei um Charles, é um tapa, no alto da sinagoga, que é a cabeça, e transformarei suas carnes encefálicas, que é o cérebro, em cinzas cadavéricas, cinzas de cadáver, com o cabo da minha metafológica bengala, que é uma bengala de metal. Ele podia falar tudo numa simplicidade, quando é para transportar, quando você me leva ali, me deixa ali. Acabou, já estava lá, e está lá. Me disseram que ele está lá até hoje, aguardando essa barca que ninguém quis levar ele. Então, Rose, eu vou trazer para você aqui, fala um pouco dessa simplicidade. Eu quero começar com uma provocação. A provocação é, a nossa instrutora, Joana de Ângeles, ela é conhecida por palavras difíceis. Por nos trazer palavras difíceis. Então, a gente vai olhar sempre nos textos que ela não enrola e que ela traz uma... Aqui mesmo eu fui pro dicionário. Você foi pro dicionário, não foi? Então, vamos lá. E aí você vê que é uma frase aqui, ó. Simples, pulcras, são todas as coisas de elevada grandeza e de alto sentido espiritual. Aqui que demonstra delicadeza. Delicadeza, beleza, né? Eu também vou. Eu não tenho como ler Joana sem Aurélio. Joana tem que estar com Aurélio. Então, a provocação é: o que vocês acham que Joana quis demonstrar com esse texto de simplicidade? Usando. Sendo que ela usa palavras que eu já tenho o meu ponto de vista. Eu também já tenho o meu. Eu vou trazer rápido aqui, Vou trazer rápido aqui. Para entender é um convite perfeito. Perfeito. Uma coisa que Brandina traz é você utilizar-se desse palavreado como forma de humilhação do outro, mas quando você traz um texto rebuscado utilizando palavras que às vezes é desconhecida no nosso cotidiano, é um incentivo, uma provocação até para que você se movimente para o conhecimento. É para o conhecimento. Então, quando você diz assim, olha, quando você trouxe a palavra, né, para pulcras, aí você, Rose, fez assim, poxa, o que é pulcras? Não, as 4 ou 5 aqui eu fui atrás. Aí você foi atrás. Então, você traz qual gongóricas, tem outra aqui, gongóricas. O que é que ele está dizendo? Olha o que você falou. Afetação levada ao extremo. Pronto. Aí o que é que você fez? Você foi atrás, você foi ao extremo, você foi buscar. E se eu quiser aprender, eu tenho que usar aquela palavra o tempo todo. Exatamente. Exercício. Essa é a minha interpretação da provocação dela. Você vê que em nenhum momento ela humilhou. Ela trouxe a linguagem usual dela e nos convidou a uma busca que é o conhecimento, é uma eterna busca. Porque seremos sábios em todas as ciências. Não adianta. Muito bem, Salles. Você, Brandi, Não, que é afilhada de... Eu sempre, desde sempre, né? Eu sempre percebi que a linguagem de Joana, ela tem essas palavras, né? Então, eu sempre fui buscar. Então, por isso que eu nunca... Eu sabia que ela queria que eu me evoluísse. Era uma forma de eu evoluir através do conhecimento. Então, eu sempre gostei de estudar Joana e... com o dicionário, né? Eu sempre risquei. É tanto que, ultimamente, os livros de Joana têm um significado do lado, né? Já tem o glossário ali do lado. Então, eu acho que, para mim, foi um incentivo ao meu conhecimento. O meu conhecimento. E você, Ivanildo? É o incentivo à busca do conhecimento. Né? E você mesmo? E a energia de Joana, como o Salles diz, ela incentiva a gente, ela leva a gente a ir buscar o conhecimento, a aprender, né? E passar adiante.
mais seguro, sabendo com o que tá fazendo e falando. Perfeito, todo mundo aí. Inclusive, uma certa vez, perguntaram para ela por que ela escrevia palavras... Rebuscadas, né? Não é nem rebuscada, palavras que não... que forçava as pessoas a buscarem, né? Por que ela não usava só O trivial. o trivial? E aí ela respondeu que ela estava exatamente fazendo, porque se ela foi, ela precisa puxar as pessoas, né? Exatamente isso. E a gente sente que ela não tem essa tendência de querer se arrogar em ser melhor. Não, ela puxa e com muito carinho, né? Então ela sempre traz uma palavra junto com outra. Se a gente forçar no sentido da frase, a gente vai entender, mesmo que aquele que não quer olhar no dicionário vai conseguir entender o texto, mesmo sem aquela palavra. Mas quem quer aproveitar e seguir as pegadas da instrutora Joana, vai sempre estar ali colado com o dicionário e aprendendo. Então a gente vai usar aquela palavra, por exemplo, pulcra, uma palavra que não é usual, mas ela está junto com a outra palavra simples e no contexto da frase. Então, eu vou agora aprender a palavra pulcra. De que forma? Ô Meire, vamos ouvir a música de Ana Meire, uma música simples e pulcra, né? Uma música bela, né? Uma música pulcra. Então, é uma palavra nova. Eu tenho que treinar usando No cotidiano. Né? No cotidiano. A simplicidade, o essencial é simples. Todo essencial é simples. E exatamente quando a pessoa está com muita coisa, nem se a palavra toda de Joana fosse totalmente rebuscada, onde a gente não pudesse compreender nada, aí teria um conteúdo vazio. Porque ela traz aqui bem claro algo que acontece no dia a dia. Deixa eu ver se eu encontro aqui mais rápido. Quer ver? Ela vem trazer os homens que se notabilizaram todos nos diversos campos do conhecimento, se revelaram protótipos da beleza, a arte, filosofia, tal, tudo, através da simplicidade. Agora, ela coloca aqui: os utilitaristas estão engajados no grupo de oportunistas e se mascaram com artifícios superficiais, impressionando pelo exterior, todavia vazios de conteúdo e valor. O mais importante é percebermos o conteúdo e o valor. Quantas vezes até um prato, né, uma comida, tá com aqueles enfeites todos, né? Um prato, às vezes, um restaurante, um bolo, ali, né, com Tudo cereja, com recheado. fio de ovos, tal, pá. E quando você vai tirar uma fatia, você não tem gosto de nada. Muitas vezes até de isopor. Às vezes até usando, né? E a pessoa, olha, a petulância, a arrogância, torna-se violento e sem qualidade moral legítima. E é o contrário. Joana de Ângeles tem uma legítima qualidade moral. Quem vai ver todas as existências dela, não é agora que ela tem essa qualidade moral. Ela vem construindo essa caminhada desde lá de Clara de Assis, né? Nós vamos lembrar que Joana e Clara de Assis... E aí? olha aqui. Preferem-se ser temidos por total impossibilidade de se fazerem amados. Olha, exatamente. E aí, a simplicidade, ela está ligada ao amor. Porque é o lírio do campo, né? Jesus fala: olhai os lírios dos campos, né? Mas vamos pedir uma música pulcra e simples, que fale de simplicidade para a nossa cantora aqui, né? Aproveitar. O que vocês acham? Eu acho uma ideia boa. Uma boa ideia. Meire. Então vamos lá, aos pés do monte. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova
Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Bravo! Bravo, bravo! Você chama Ana Meire o quê? Ana Terra Brasilis. Terra Brasilis. É isso aí. Rose, eu vou falar aqui uns nomes e vocês vão responder simples ou prolixo. Prolixo é o indivíduo, né? Até como forma de... O cara que enfeita, o cara, né, que quer fazer a Eu não rudez. entendi. Você vai falar um nome de uma pessoa Vocês vão dizer se ele é simples ou complicado. para a gente julgar a pessoa? Não, usar essas duas palavras, simples ou complicado. Sócrates, Simples. Francisco de Assis, Simples. Simples. Chico Xavier, Simplicidade. Gandhi, Simples. Mandela, Simples. Irmã Dulce, Simples. Joana de Ângeles, Simples. Divaldo Franco. Simples. É simples, gente. Jesus. O mais simples O mais de todos. simples. Então, essa é a reflexão que a gente traz. Eu só trouxe aqui exemplos de vida. E esses exemplos de vida para a gente são o extremo da simplicidade. E as suas mensagens de tamanha simplicidade para o entendimento geral e coletivo, elas ficaram impregnadas para todo o sempre. Que sejamos essa simplicidade, buscando sempre esse conhecimento, Brandina, como você traz aí, como forma de melhoramento do ser. E eu quero completar, Rosa, que eu vi que você... Eu quero completar porque o convite sempre é para que a gente amplie o nosso conhecimento. Mas o conhecimento intelectual, ele é para andar junto com o avanço moral. E quanto mais a pessoa avança moralmente, mais simples se torna. Quanto mais a pessoa aprende a amar, mais simples se torna. E, por exemplo, Jesus, ele tinha o conhecimento de multiplicar os pães. Isso é conhecimento, é um conhecimento que um dia nós vamos chegar lá para essa alquimia, né, da transformação. Então, ele conhecia o ser humano, só de olhar ele já fazia um raio-x, de olhar tudo o que estava acontecendo com aquela pessoa. Conhecimento. Mas um conhecimento grandioso, mas isso não tira a simplicidade dele, de fazer com que o outro se diminua. Então, quando a gente olha de nariz empinado, queixo elevado, quem é você? Coloque-se no seu lugar, né? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou, né? Não quero sentar ao lado de A, de B, de C. Quando nós temos comportamentos e a gente, quando menos espera, se percebe em um comportamento ou uma identificação com alguém que tem um comportamento que é contrário à simplicidade. Então, quando nós nos pegarmos e nos assustarmos, deixa eu lembrar do Mestre Jesus e de todos os discípulos fiéis que realmente seguiram esse caminho da simplicidade, que é não querer ser, porque ninguém é melhor que o outro.
Então, quando estamos cheios de preconceitos, de intolerâncias, de rigidez, de teimosia, de comparação, de disputa, de competição, de querer controlar o poder, né? Às vezes até de achar que Deus erra, né? Isso ali foi demais para aquela pessoa, tal. Nós vamos tendo movimentos que a gente não percebe o quanto que ainda somos contrários à simplicidade. Perfeito. O simples, o essencial é simples. Simplesmente assim, simplesmente assim. É. Rose, esta semana houve uma ocorrência, eu trago assim, antes da gente trazer os informes aqui do movimento espírita, teve uma ocorrência, um acidente aéreo que foi conhecimento de todos nós. E as pessoas, eu sempre trago isso aqui, as pessoas sempre têm uma ocorrência, eles buscam a nós, que somos espíritas, uma resposta. Aos olhos, né, do tradicional, do senso comum, do dia a dia, é um mal de Deus. Deus não é bom. Onde está Deus? Que Deus é esse? As pessoas trazem isso. E vocês espíritos, o que é que vocês acham? Vocês podiam dar uma explicação? 240 pessoas num voo que demorou 8 segundos. Ele decolou, o avião desceu na Índia, né? Transportava pessoas de várias nações. E depois de 8 segundos o avião caiu, explodiu e dos 240, apenas uma pessoa sobrou. A pessoa que estava na poltrona 11A. Esse avião ele caiu por cima de um espaço onde estavam vários médicos estudando, fazendo... agora não me vem um detalhe, mas 50 pessoas também vieram, do total de 290 pessoas. Chico Xavier nos diz, Rose, que não há bala perdida, não existe erro médico, não há acaso. Vamos falar, Brandina, vamos falar, Rose, vamos falar, Meires, vamos falar, Evanildo. As pessoas, eu fui provocado e as pessoas nos ouvem agora. Deus é mau? Deus é injusto? Ele é pai de uns que ficaram vivos e de outros porque levaram alguns, todas as idades, tinham crianças, idosos, jovens, adultos. Rosiane Massariol, Brandina, Meire e Evanil. Bom, sem compreendermos a reencarnação, fica um tanto quanto o assunto vira uma incógnita. Mas com a reencarnação, nós vamos compreender a justiça divina, nós vamos compreender a finitude da matéria. A matéria é finita e ela está dentro a um campo infinito. Então, a vida, ela é uma só, mas nós vamos ter várias existências. E as mortes coletivas, elas também têm uma razão de ser. Não existe acaso realmente, porque se tivesse acaso, significaria que existe o caos em Deus. E ele estaria sorteando ou perdendo o controle das coisas. Deus está no comando de tudo e conhece a nossa insensatez. Então, Deus não gera o mal, mas ele aproveita o mal que nós geramos para produzir um bem, de acordo com a necessidade evolutiva de cada um de nós. Vou interromper a minha fala por causa do adiantado da hora. 93 FM, são 18h51. Programa Conhecer. Ok, Rose, você traz aí a reencarnação. Uma coisa é a unicidade das existências, outra coisa é a pluralidade das existências. Tudo muda a partir desses conceitos, dois conceitos que você traz aí. Brandina. Bem rapidinho. Você vê que muitas das vezes uma frase muda assim um contexto de
digamos assim, de vários dias. Eu peguei o livro As Bem-aventuranças de Peixinho para ver até sobre simplicidade. Aí, onde tem a bem-aventurança, né? Porque eu já disse uma vez que a bem-aventurança está dividida em grupos. Aí, bem-aventurados os puros de coração. Aí tem uma partezinha lá, quando o Peixinho vai falar do Criador, aí ele diz assim: Criador de todas as formas. Gente, isso mexeu tanto comigo que eu fiquei essa semana toda, porque eu achei isso de uma grandeza. Criador de todas as formas. Ele não disse algumas, ele disse todas. Ele disse de todas as formas. Fora o que ele falou. Mas isso aí me chamou muito a atenção. Porque se nós formos perceber, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Pai. Então não tem como a gente questionar a grandeza e o poder. Até porque se a Terra ela vai estar mudando de provas e expiações para planeta de regeneração, é o progresso. Se nós não evoluirmos, não houver essa reencarnação, essa mudança, então a gente vai ficar primitivo o tempo todo e não vai haver o progresso. Então, a morte é um chamar a nossa nova existência, a nosso novo caminhar na nossa escala evolutiva, sem esquecermos que Deus, nosso Pai, Ele é o Criador de todas as formas. Que Jesus nos abençoe. Abençoe. Evanildo, na sua caminhada, antes e depois da doutrina espírita, você já questionou Deus acerca de um acontecimento, por exemplo, com uma pessoa quando parte, por que foi A e não foi B? Já questionou? Bom e justo. Eu vejo Deus por essa ótica, né? Antes eu tinha uma visão de Deus, mas depois que eu matei aquele Deus barbudo, que sentava numa cadeira, que determinava a vida e a morte das pessoas, eu vi uma ótica melhor, né? Então, quando a gente mata esse Deus carrancudo e perseguidor, isso tem um Deus bom e justo, a gente tem a nossa vida bem melhor do que a gente acha. Muito bem, e aqui eu já passo, você já questionou na sua caminhada, já questionou esse Deus que ele cita aí? Questionar, eu me perguntava por que ele botava uns para o céu e outros para o inferno, mas isso foi quando eu não era espírita, né? Mas agora a gente entende, como diz Evanildo, que não é esse Deus barbudo de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, porque ninguém morre, né? E nós estamos aqui, como foi tudo dito, para o progresso, a lei de progresso e de evolução. Muito bem, através da reencarnação, a gente passa a entender as guerras, a gente passa a entender as injustiças, entre aspas, eu coloco aqui, sociais. A gente passa a entender as discrepâncias humanas. Mas através dessa lei natural também, de causa e efeito, e aqui a gente traz conhecimento trazido por essa doutrina maravilhosa chamada doutrina espírita, a gente começa paulatinamente esse caminhar para esse que a gente tanto, entre aspas, questiona, para essa essência, para essa energia que cria a todos, né? A todas as formas. Quanto mais conhecimento, e esse conhecimento num caminhar de simplicidade, mais a gente chega perto de Deus. Deus não se precisa explicar. Ninguém explica Deus. E aí, Rose, rapidinho você pode trazer aí. Rapidinho, aí amanhã, Sueli, do Centro Espírita Irmão Miguel, pede para divulgarmos
palestra de Rúbia Luz, às 16 horas, testemunho de João Batista. Na União Espírita, programação continua 9 horas da manhã, no Cristanato União Paz e Caridade, 17 horas, palestra doutrinária, e no Fé e Luz, Centro Espírita Fé e Luz, às 19 horas. Na União também tem palestra virtual, 17 horas. Estamos aí, mais uma vez, fazendo uma chamada para os interessados em participar do Encontro de Trabalhadores da Macro Regional, que será em Paulo Afonso, para entrar em contato conosco, porque estamos tentando aí avaliar a ida em caravana, para quem quiser ir, né? E uma alegria estarmos aqui no programa Conhecer, sempre com você. Ok, Brandina. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que sejamos todos agraciados com a sua bênção e a sua luz. Ok. Evonildo. Simplicidade. Vamos viver sempre com simplicidade para que nossas vidas sejam mais alegres e prósperas. Ok. Rose. Foi aniversário de uma amiga que eu amo muito. Eu quero aqui mandar um grande abraço e que Deus abençoe, querida Zidália. Zidália, onde anda você, Zidália? Nunca mais. Um abraço, Zidália. Mary. Um abraço também a todos os ouvintes, uma boa semana, um bom São João, essa festa linda, seja bem aproveitada, tudo de bom. E aqui eu finalizo a minha participação também, programa Conhecer e Você, tudo a ver. E a minha orientação a você, que vai participar dos festejos, modere, por favor, veja, se for dirigir, não beba. E se bebeu, não dirija. Essa é a mensagem universal. Um grande abraço e até o sábado que vem com o programa Conhecer.